Meu nome é Rebeca, eu sou aluna do Instituto Federal Fluminense e eu estou aqui representando o projeto de pesquisa Música Indígena aos arredores de Campos dos Goytacazes e o seu ensino. O objetivo do nosso trabalho é o reconhecimento e aprofundamento acerca dos povos indígenas ao redor de Campos dos Goytacazes, visando então uma valorização acerca da importância do estudo dos mesmos da cultura indígena e o seu reconhecimento aqui. Queremos resgatar a história que havia se perdido e buscar uma implementação dentro da educação, de forma que haja clareza, valorização e respeito sobre o povo puri e os povos indígenas dentro de um país marcado pelo preconceito e pelo esquecimento. Então, o trabalho ele resulta de uma pesquisa realizada no projeto A Música Indígena aos arredores de Campos dos Goytacazes e seu ensino. Apresentamos, então, os indígenas da etnia Puri, habitantes da região norte fluminense, trazendo uma reflexão sobre a trajetória histórica de resistência, luta e sobrevivência dos indígenas que passaram aqui, e buscamos destacar a importância de trazer à memória as representações e expressões artísticos musicais, revisitando assim a herança cultural e histórica dos povos originários do Brasil. O ponto de partida dessa pesquisa foi entender e estudar acerca dos indígenas Goitacá, que aqui viveram, que hoje, infelizmente, estão extintos, foram considerados extintos, mas a partir deles tiveram outras ramificações de outros grupos que também existiram, como é o caso dos povos Puris, Coroado e Coropó, que também pertencem ao mesmo grupo linguístico do Goitacá, grupo G. Os Puris, eles viviam originalmente na região do Vale do Paraíba. Eram dos grupos indígenas mais populosos, porém, o uso exploratório da força de trabalho os levou à migração para outras regiões, na busca pela liberdade e sobrevivência, se espalhando então por toda a região sudeste do Brasil. Os grupos puris eram grupos de pequena estatura, pacíficos e não entravam em guerras, a não ser para defender suas terras de outros grupos de outras agressões. Os puris chegaram a ser declarados extintos no século XIX, resultado das violentas políticas de aldeamento, catequização, escravização e etnocídio. Porém, hoje encontra-se em processo de retomada de comunidade, cultura, língua e território. No decorrer da pesquisa, descobrimos então que nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais existe um movimento de autorreconhecimento de grupos de pessoas com etnia puri, chamado Movimento de Ressurgência Puri. Movido por ações de revitalização da cultura, reconstrução de novas identidades puris, que acontece mediante a manifestações de remanescentes e pesquisadores da própria etnia. Cantos, danças sempre foi presente na cultura desse povo, muitas vezes ligado a rituais, espiritualidade e luta. Podemos ver depois um breve relato de uma canção da vitória que eles cantavam sobre os botocudos. Em setembro de 2022, o projeto de pesquisa realizou sua primeira pesquisa de campo na aldeia Uxopuri, localizada em Piraí, zona rural do Rio de Janeiro. Lá fomos recebidos pela anfitriã Solange Reis, mais conhecida como Sol Puri. Sol é militante, ativista, indígena, licenciada em Educação do Campo pela UFV e também faz parte do movimento de ressurgência. A aldeia é um ponto de referência para a etnia Puri e ali foi criado com o intuito de ser um centro de pesquisa. As conclusões que podemos chegar ao longo desse tempo de trabalho, de estudo, também com as contribuições da SOL, foram que a cultura dos povos originários tem sido deturpada ao longo dos séculos por visões estereotipadas e preconceituosas sobre os valores, costumes e tradições, reforçada e replicada pela mídia e até mesmo nos livros didáticos. Os povos indígenas buscam o resgate de sua identidade e viver em uma sociedade mais justa, onde são acolhidos e respeitados, tendo seus direitos assegurados. Para tanto, o caminho que a sociedade precisa seguir é de uma reforma estrutural, começando pela educação e conscientização de todos nós.